Graças e paz do nosso Senhor, amém? Amém. Vamos ficar em pé para fazer a leitura dos nossos salmos. Salmos de número 78. Vai estar aqui no telão. Ele é um pouquinho maior, então a gente vai fazer só uma parte dele, tá? Quem trouxe sua Bíblia pode abrir e acompanhar. Quem não trouxe, está no telão. O salmista nos diz assim: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, os que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus do seu coração, pedindo alimento que lhes fosse de gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-lhes pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Até aqui, irmãos. Claramente a gente vê que Deus, ao longo da história, Ele provê para o seu povo. Tudo aquilo que a gente pede, o Senhor nos dá, o Senhor nos fornece, conforme a medida que nos é cabida. Mas mesmo assim, o povo insistiu em ignorar esses feitos que Deus fez entre eles. Preferiu murmurar, preferiu reclamar. Mesmo vendo os milagres que Deus fazia no meio deles, eles preferiram seguir seu destino e se viraram contra Deus. E isso não é exclusivo só desse povo aqui que se rebelou contra Deus. Muitas vezes a gente faz isso também, né? O Senhor tem sido providência sobre as nossas vidas. Tudo que a gente precisa, a gente tem, né? Conforme o Senhor quer nos dar, a gente tem. Tanto é que a gente está aqui hoje. Deus nos proveu saúde, Deus nos proveu condução para chegar até aqui. Deus nos proveu esse lugar para que a gente possa cultuar. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece da bondade de Deus, da sua providência, dos seus milagres. Mas, ainda assim, o Senhor é misericordioso, né? Ele nos acompanha, Ele nos dá graça. Todo dia a gente acorda pela graça do Senhor, a gente dorme pela graça do Senhor. Então, que a gente possa sempre manter isso em mente, né? Nos lembrarmos dos feitos do Senhor. Em todos os momentos Ele esteve conosco, tanto é que a gente chegou até esse dia de hoje. E se Deus quiser, Ele vai continuar nos abençoando e a gente teremos muitos mais dias pela frente. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela Tua graça. Te agradecemos pela Tua providência, te agradecemos pela Tua misericórdia, Senhor. Sim. Te agradecemos pelo Teu Filho Jesus, que a providência é Tua, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. Te agradecemos por este dia, te agradecemos por este culto. Pedimos a Tua bênção sobre nós esta manhã. Que o Senhor abra nosso coração, nossa mente, para entendermos a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos te entregar um louvor verdadeiro, Deus. Que nós possamos ser agradáveis a Ti, Senhor.
nós possamos deixar nossos pecados de lado, confiando na Tua misericórdia para o nosso perdão. Te pedimos, Senhor, a Tua graça sobre nós esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu estou com dupla missão, então já vamos seguir para o louvor. Amém. Amém. Graças a Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, o Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas.
coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Encerrado. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, podem se sentar. Bom dia a todos. Vou ligar aqui o gravador. Nossa igreja é muito tecnológica. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade então hoje à nossa série de exposições em Hebreus. Então eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 2. Epístola aos Hebreus capítulo 2. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje tem por título: Não negligencie a salvação em Cristo. É um tema extremamente importante, porque por vezes nós vivemos a nossa vida como se a salvação que nos foi dada por intermédio de Cristo muitas vezes não surtisse efeito. E a nossa vida, ela é uma vida que vive como se essa salvação tão grandiosa e paga por um tão alto preço fosse algo tão pequeno, mas não é. Então, vamos ler o capítulo 2. Peço mais uma vez que vocês fiquem de pé para lermos a palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 1, do 1 ao 4, diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por intermédio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e
por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Incline a sua cabeça, Senhor Jesus, nós oramos a Ti e Te rogamos, Deus, que o Senhor esteja entre nós nesse momento. Que, Deus, nós possamos compreender mais de Ti através da Tua Santa Palavra. E que esse meio de graça sirva justamente, literalmente, para agraciar as nossas vidas de maneira tamanha que nós venhamos ficar cada vez mais conscientes do Teu grandíssimo favor feito por nós e dado a nós. Que o Senhor nos deixe convictos dessa verdade no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então, a exposição de Hebreus, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, nós já vimos anteriormente nas nossas exposições. Primeiro, eu ali na primeira parte do capítulo 1, expondo o livro, expondo o contexto geral presente em Hebreus, e depois o William também falou sobre Cristo ser superior aos demais seres, né, que foram mensageiros de Deus, principalmente os anjos. Mostrando então a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Cristo ele é superior à mensagem que os anjos trouxeram, a mensagem que os profetas trouxeram, a própria mensagem da lei, porque Cristo é a razão de ser por trás da lei. Tudo se cumpre em Cristo e Ele, inclusive, é a personificação, digamos assim, de toda a lei do Senhor. Mas, bem, antes de nós irmos à introdução e às considerações iniciais, a proposição central que eu quero que vocês entendam é que nós devemos nos ancorar na esperança em Cristo para que a grande salvação que Ele nos deu não seja diminuída. Esse é o grande alerta da carta aos Hebreus, especificamente nesse segundo capítulo, de que por vezes nós nos alojamos num aspecto de acomodação quanto ao favor de Deus. Nós nos acomodamos com a realidade da salvação. Parece que a salvação que foi paga por um tão alto preço, à medida que nós vivemos na fé por muitos anos, parece que ela se torna algo banal. E nós não valorizamos a salvação como devíamos, porque entra naquilo que é costumeiro, naquilo que é ordinário. Mas na verdade, o que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui é que não existe nada de ordinário na salvação. A salvação ela é extremamente extraordinária. Ela é extremamente algo que só poderia acontecer da parte de Deus a nós. Então, por esses motivos, nós devemos viver a salvação todos os dias a partir da perspectiva de que ela é algo extraordinário. E portanto, nós não devemos negligenciar e nos acomodarmos diante da mensagem da salvação. Mas vamos lá. Para além de todos aqueles detalhes teóricos que nós vimos nos sermões introdutórios da carta aqui, nos últimos domingos, e que são muito importantes, sem dúvida, fazem a gente entender a razão de ser por trás da carta, o que deve se manter, acima de tudo, na nossa mente, é que Hebreus é muito mais um sermão do que um tratado teológico. Apesar de toda a profundeza teórica e teológica que existe aqui. E Hebreus, mais além disso ainda, ele tem apenas um tema, que é a declaração que Jesus Cristo é o nosso eterno, indelével e suficiente sumo sacerdote, em detrimento dos sacerdotes da antiga aliança. Então, se existiam aqueles sumos sacerdotes que chegavam à presença de Deus, ao Santo dos Santos, e entregavam o sacrifício em prol do povo, para que fosse feita a expiação pelos pecados, a propiciação pelos pecados, hoje nós não precisamos mais de todos esses aspectos cerimoniais, ritualísticos, porque Cristo já fez a grande cerimônia na cruz. E Ele é o grande sumo sacerdote insubstituível. Nós não precisamos mais cumprir todos esses ritos, porque ele foi feito de uma vez e em definitivo por Cristo na cruz. Então ele é o nosso suficiente, eterno e indelével sumo sacerdote. E porque Cristo ser o mais sumo dos sacerdotes é o que o coloca acima de tudo e de todos, como foi falado nas últimas pregações. Ele está acima de qualquer outro ser, por ele ser o grande sumo sacerdote, por ele ser o próprio Deus. Mas
partindo para uma introdução especificamente dos versículos que a gente vê hoje, vemos que se mantém essa ideia de que Cristo é superior. Mantém-se a ideia da superioridade de Cristo, mas com um acréscimo. Qual o acréscimo? Ao cuidado que nós devemos ter com a mensagem da salvação proposta por esse Cristo. A gente vê que a narrativa aqui, exemplificada, por exemplo, no versículo 3, que diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa narrativa literalmente é sobre não negligenciar Cristo como Salvador e as terríveis consequências que isso provoca, que tal negligência provoca. É um alerta que permeia todo o Novo Testamento de modo geral, mas que está explícito aqui no capítulo 2 de Hebreus. É a ideia de que não há como fugir da ira vindoura, como diz Mateus 3,7, Lucas 3,7, e que por isso, como bradava o próprio João Batista, é necessário arrepender-se diante do reconhecimento da superioridade e da majestade de Jesus. Não há como escapar. No final das contas, tudo vai ser questionado. E o que nós devemos responder é: negligenciamos ou não tão grande salvação? O tom de urgência aqui é proposital, porque de fato é urgente. E é sobre isso que o autor está falando. Vocês devem lembrar, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, no famoso sermão que ele fez em Atenas, está descrito lá em Atos 17, ele diz, aqui nos versículos 30 e 31 de Atos 17, o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Obviamente falando de Jesus. E com isso ele estava aqui, meus irmãos, nada mais, nada menos que advertendo sobre a necessidade de uma constante vigilância por nossa parte quanto à mensagem da salvação, a mensagem que esse ressuscitado trouxe para nós. A gente precisa, nós precisamos nos mantermos vigilantes. E isso, ele está falando principalmente dos cristãos, ou daqueles que se dizem cristãos, que conhecem a mensagem da salvação, e que mesmo assim negligenciam. O Thomas Watson, um puritano, ele diz que o pecado dos cristãos ele é talvez até pior que o pecado dos ímpios, porque o cristão peca consciente do sacrifício de Jesus. Ele peca sabendo que Cristo morreu pelos pecados. Cada vez que o cristão peca, ele está cravando mais um cravo nas mãos de Jesus. Por isso que nós precisamos nos manter vigilantes. Inclusive nós cristãos, porque é aos cristãos que as cartas do Novo Testamento, inclusive Hebreus, são destinadas. E a mensagem ela é enfática aqui. Nós devemos dedicar a mais profunda atenção às coisas que temos ouvido da parte de Deus, que é a mensagem da salvação. Deus nos falou dessa mensagem. E nós precisamos estar atentos a essa mensagem. Mas em que sentido reafirmar as convicções cristãs da salvação, por exemplo, que é o tema central aqui, é sempre algo necessário para as nossas vidas? Além da obviedade, claro, de nos mantermos atentos e não cambalearmos na fé, nós devemos pensar que o contexto de Hebreus, dos hebreus dessa época, bem de como todos os cristãos do primeiro século, de um modo geral, era um rígido contexto de perseguição e de opressão. Então, cambalear na fé aqui, diante de todo esse contexto, é algo totalmente compreensível. Não, mas é na perseguição que o crente mostra a sua fé. Mentira! A gente cambaleia na fé por muito menos no nosso dia a dia. Nós por muito menos vacilamos na fé. Quem dirá diante dessas coisas tão terríveis? Por isso que
essa mensagem de atenção ela é tão importante? Porque ela está falando por cristãos que estão passando por um momento difícil. E em perspectiva, aplicando para os nossos dias, também é uma mensagem de atenção a nós, porque é um reconhecimento de que também nós passamos dias difíceis. Então é totalmente compreensível. Então, por isso que manter a atenção, além de nos manter firmes, ela também reafirma cada vez mais a superioridade e a satisfatoriedade que ter a Cristo possui, em detrimento dos males dessa era. Ok, nós temos dias difíceis, assim como os cristãos do primeiro século tiveram dias terríveis. Mas quando nós temos consciência da superioridade de Cristo e do quão satisfatório é ter a Cristo, os males do mundo se tornam apenas alguns obstáculos a serem superados. Graças a Deus. Ele é superior não somente à antiga aliança, mas a tudo, inclusive às adversidades e aos prazeres desse mundo. No entanto, meus irmãos, se manter os olhos fitos, compenetrados em Cristo é um grande alerta para os cristãos e em certa medida até dificultoso, quem dirá para aqueles que nunca creram, para aqueles que não são cristãos, quão grande negligência eles estão cometendo? Nesse sentido, meus irmãos, toda exortação feita aqui nesses versos é ainda mais crucial para aqueles que não são crentes em Jesus Cristo. Por isso também da necessidade de levar a palavra do Senhor para os outros. Porque se para nós que já conhecemos a mensagem da salvação, por vezes é difícil, quem dirá para aqueles que não têm a esperança que nós temos, a segurança de um Cristo que é totalmente suficiente e satisfatório. E nós não estamos falando aqui de algo que pode ser deliberado, talvez sim, talvez não. Será que é verdadeiro? Será que é necessário? Não, nós estamos falando do Evangelho de Jesus, que é crucial para a salvação das nossas almas, é crucial para a nossa existência, é crucial para o nosso futuro. Nós não podemos titubear sobre o Evangelho, muito menos negligenciá-lo. E é sobre isso que esses versos tratam. E com isso eu vou à primeira proposição, versículo 1. Se a salvação é o nosso bem mais importante, devemos viver como salvos. Versículo 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós precisamos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas para não nos desviarmos dela. Se nós somos salvos, nos declaramos salvos, declaramos ser fiéis, devemos agir como fiéis, como salvos, para não correr o risco que esse primeiro versículo diz. Toda a história de fé e de conversão que nós ouvimos por aí, ela sempre perpassa a concepção da necessidade vital que a mensagem do Evangelho tem. Toda a história de conversão que nós vemos é isso. A pessoa se viu diante da necessidade vital de crer, porque o Evangelho, ele é a salvação para as nossas almas. E nós não cremos porque... Aliás, nós cremos porque nós entendemos que é tudo ou nada. Que é vida ou morte, é Deus ou pecado. Não há outra alternativa segura para as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo ele pregou pela primeira vez em Filipos, e isso está lá em Atos 16, no verso 14 ele fala de uma mulher chamada Lídia, que ficou ali entre eles, ouviu a palavra e o Senhor lhe abriu o coração. Esse é o termo usado lá em Atos. E essa mulher, portanto, se tornou uma cristã, se converteu, recebeu os mensageiros, os evangelistas em casa, enfim, acomodou eles. E essa mulher é um exemplo claro de quem entende que a mensagem da salvação é algo de vital importância.
algo de se apegar profundamente, a ponto de viver a vida a partir dela. Nesse sentido, também, é que a analogia do capítulo 6 aqui de Hebreus descreve a esperança como âncora da nossa alma. Estar ancorado em Cristo e na sua mensagem, ou seja, na mensagem da salvação, no cultivar da esperança, é a segurança de não ser deixado levar pelas marés do pecado, do diabo e do mundo. Lídia teve essa percepção. Ela notou que não havia uma outra opção. Nós precisamos estar ancorados na esperança de que a salvação é uma realidade nas nossas vidas. Ter a esperança da salvação é que faz os nossos dias cotidianos, intencionais e mais bem vividos. Nós vivemos a partir da perspectiva e da esperança futura. E aí o que nós vivemos hoje tem a motivação correta. O último versículo do capítulo 1 que nós vimos há algumas semanas já dava os prenúncios sobre a salvação, e que a salvação é o grande tema, ou melhor, é o serviço feito por esse verdadeiro sumo sacerdote que a carta aos Hebreus tanto enfatiza, que é Cristo. Esse Cristo, ele é o cara desse enredo. As suas palavras, elas têm total autoridade e legitimidade. E é diante de tal autoridade de Cristo, dessa mensagem da salvação que está aqui entremeada, que nós vemos aqui a declaração de que devemos nos apegar a essas verdades ouvidas. O versículo diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E o interessante aqui é que o termo usado para verdades ouvidas é akustesin, do grego. Não sei se a minha tradução está correta. Mas ela carrega um tom solene de advertência com relação ao pacto. É um tom de solene advertência. Olha, verdades foram ditas a vocês e essas verdades instaram um pacto feito entre Deus e vocês. Deus falou a vocês e instituiu um pacto de relacionamento, de relação. Esse pacto é o que garante a convivência entre vocês e Deus, através do sacrifício de Jesus, certo? Deus fez uma aliança conosco. Como? Falando. Na antiga aliança falou pelos profetas, instituiu a aliança a partir dos profetas. E no Novo Testamento ele fala: atentem às verdades ouvidas por Jesus, porque se as verdades ditas pelos profetas já instituíam um pacto entre vocês e Deus, quanto mais as mensagens de Jesus, que é o Senhor do pacto. Ele instituciona, não sei se existe essa palavra, mas ele instaura o pacto com as palavras que ele mesmo declara. Então, quando aqui o versículo 1 fala que nós devemos nos apegar às verdades ditas, apeguem-se à aliança que Deus fez com vocês. E é inclusive uma referência a Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, que também era nesses termos da instauração de um pacto, que diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha o pacto geracional aí de novo, né? Nós batizamos nossos filhos. Mas essa aliança, que já estava em Deuteronômio, ela é, digamos, atualizada não, porque é Cristo a razão de ser por trás da aliança, mas ela é, digamos, toma total e pleno sentido e significado a partir das palavras de Cristo. Cristo, digamos, reafirma o pacto e instaura ele a partir de novas perspectivas.
Então, quando é falado para a gente nos apegar a essas verdades ouvidas, é para nós termos essa concepção pactual do nosso relacionamento com Deus, dito por Ele. E em relação a Deuteronômio, se a experiência da fé vivida a partir dos representantes de Deus era extremamente digna de ser levada a sério, quanto mais a palavra dita pelo próprio Cristo, que é o próprio Deus. Por isso que o autor de Hebreus aqui ele insiste que nós nos apeguemos com mais firmeza. Esse termo firmeza é importante, a gente vai ver depois no próximo versículo. As verdades ditas. Essas verdades ditas pelo próprio Cristo, pois elas são muito mais superiores, dado que Ele é o Senhor do pacto prefigurado em Deuteronômio. E em perspectiva, muito mais, as palavras de Cristo elas são muito mais avassaladoras do que quaisquer outras palavras ditas anteriormente. E meus irmãos, explicação meio complicada essa do pacto, mas é importante a gente saber. Porque quando nós fazemos uma aliança, por exemplo, com o nosso cônjuge, e nós usamos o símbolo da aliança no dedo, nós estamos instituindo que nós temos um compromisso vital com aquela pessoa. E o casamento nada mais é do que uma analogia do pacto feito com Deus e a igreja, entre Deus e a igreja. É um compromisso vital instituído por Deus. Por isso nós não devemos negligenciar. Por isso nós devemos viver como aqueles que estão no pacto. Fazem jus. E não há nada de mais triste do que alguém que esteve diante da mensagem do Evangelho, sabe da urgência vital do Evangelho e mantém-se inerte, parado. Como pode ver a Cristo, estar frente a frente com Deus, como muitos, em alguma medida até experimentar a espiritualidade, e deixar escapar pelos dedos, para nunca mais ver? Não só aqui, mas em uma série de outras passagens da carta aos Hebreus, o autor ele vai repetir essa advertência, porque ela é muito importante. Não há nada mais crucial do que entregar-se a Cristo e manter-se firme nele, porque a nossa vida depende disso. Indo para a segunda proposição, diz assim: grande salvação, grandes responsabilidades. Sejamos conscientes disso. Versículos 2 e 3 diz: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O interessante aqui desses versículos é que essa argumentação ela segue um estilo literário rabínico. Os rabinos da época, enfim, os mestres da lei, eles tinham essa ideia de que quando eles queriam falar de algo superior ao outro, eles começavam essa narrativa indo do menor para o maior. E se o que os anjos disseram foi firme, então o que vem depois dos anjos é superior aos anjos, e deve ser muito mais firme. Ele falou ali, se pois se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, se a palavra dos anjos, que é inferior, já era tão firme, quem nós achamos que somos ao negligenciarmos a salvação dita pelo próprio Deus, que é superior aos anjos? Será que a gente acha que vai escapar dessa negligência? Se os anjos que eram inferior, a
palavra dita por eles já tinha uma firmeza tamanha, quanto mais a palavra dita pelo Senhor Jesus, que é superior. Como escaparemos nós? E a palavra grega aqui para firme é bebaios, que é uma terminologia forense, né, o pessoal do direito aí, e ela tem o sentido de dizer que a lei ela era aplicada a fio. Existia firmeza na palavra dita. Se as pessoas descumprissem, elas eram punidas. E o estilo de ir ao maior ao menor é também apregoar a autoridade superior àquele que veio por último. Explico. Então, na concessão da lei por intermédio dos anjos para uma concessão maior do Evangelho por intermédio de Cristo, com muito mais legitimidade e legalidade deve ser tida a palavra de Cristo para a salvação. Então, se a lei ela era respeitada antes, muito mais a salvação em Cristo deveria ser. Por isso que a mensagem ela tem uma certa insistência, que é: não negligencie tão grande obra de salvação. Até porque a negligência da salvação continua tendo a firmeza forense de julgamento. Ou seja, se nós negligenciarmos a salvação diante da negligência da salvação proporcionada por Cristo, a penalidade é a morte eterna. Ainda existe a firmeza do julgamento quando nós negligenciamos a palavra de salvação. Se a mensagem anterior, dada pelos anjos, pelos profetas, tinha uma certa firmeza, as pessoas eram punidas caso desobedecessem, quanto mais a negligência com a mensagem de Deus, que é Senhor sobre toda a lei, sobre toda a palavra. A penalidade é a morte eterna. E nesse sentido, como escaparemos nós? Tem uma famosa história aí, eu até coloquei história aqui com um E, né? Que não é verdade, né? É só um conto aí que tem entre os cristãos. E ela tem várias ramificações, né? Um diz que é no meio do mar, outro diz que é no meio da floresta, mas vocês vão entender. Na minha versão, era de que havia um cristão muito piedoso, muito devoto, assim, muito crente, e ele estava naufragado, certo? Pensem lá no filme Náufrago, e agora imaginem ele crente. Tinha um cristão muito piedoso naufragado, e ele ora fervorosamente a Deus, assim, ó, pedindo para que Deus o resgatasse. Deus, me resgata. E aí passa uma águia e fala assim: sobe aí, vamos lá. Ele: não, Deus vai me resgatar. Aí depois passa um helicóptero oferecendo ajuda e ele recusa: não, Deus vai me resgatar. E depois um avião: vamos, não, Deus vai me resgatar. Crente, né? Crente é assim. Ele crê que Deus vai resgatar ele. E essa mensagem de Hebreus nesses trechos, bem como em toda a carta, tem justamente esse sentido: apontar a estupidez de não perceber os sinais de Deus. Deus quer nos ajudar. Ele responde às nossas orações. Ele age em nosso favor. Mas às vezes, e talvez na maior parte das vezes, não é da maneira como nós esperamos. Não ia vir uma voz do céu, oh, e ele ia ser levitado, sei lá o que ia acontecer com ele. Deus mandou os sinais. Deus mandou as ajudas. E é assim. Deus nos manda os sinais e nos alerta contra a estupidez de nós não compreendermos os sinais que Deus mandou. Isso também se aplica aqui na temática de Hebreus. Deus havia entregue uma grandiosa lei por meio dos anjos que apontava para Cristo,
do que esse Cristo que é superior. Mas se as pessoas preferirem a lei, ou aplicando aqui para o nosso contexto, pode ser o legalismo, a religiosidade, se nós preferimos essas coisas ao invés do Senhor, que é a razão de ser por trás da lei, achando que só assim se alcança o favor divino, nós perdemos de ser surpreendidos por algo muito mais excelso, que é a graça de Cristo. Às vezes nós estamos esperando a voz de Deus para nos tirar daquela situação. E na analogia aqui com Hebreus nós queremos o que está escrito, nós queremos a lei, mas Jesus já veio e Ele demonstrou graça. Por que nós nos apegamos à lei? Entenda os sinais de Deus. Talvez quando a gente entre nessa tolice de não entender os sinais de Deus e os estágios do plano de Deus, da narrativa de Deus, que agora é a manifestação do Messias, talvez eu chegue à conclusão de que tais pessoas não estão interessadas em serem salvas desse naufrágio que o pecado nos colocou. E irmãos, esse alerta é para nós, cristãos. Que nós devemos perseverar naquilo que já temos, na graça que já foi derramada. E assim nós devemos prestar mais atenção na grandiosidade do favor divino, que está presente em tudo nas nossas vidas. Inclusive, numa águia que presta socorro, a fim de não cairmos no menosprezo de tão grande obra. Se a mensagem da lei, dita anteriormente pelos anjos e pelos profetas, foi tão zelosamente guardada e respeitada, quanto mais deveria ser o Evangelho, que é a aplicação da lei, que é onde a lei culmina. O Evangelho ele é a clarificação da lei, é o que traz luz à lei. E Cristo ele é a personificação da perfeição moral descrita na lei. Ou seja, como eu insisto em dizer, Ele é a razão de ser da lei. Percebam, a lei ela aponta para o pecado, na incapacidade de nós cumprirmos a lei. Logo, nós precisamos de alguém que a cumpra em nosso lugar e disponibilize os benefícios desse cumprimento, dessa perfeição da lei a nós, que é a restauração do nosso relacionamento com Deus e a consequente vida eterna. Então, a lei ela serve para apontar o nosso pecado, porque nós não conseguimos cumprir ela. Então nós precisamos de alguém que cumpra a lei perfeitamente em nosso lugar e que aplique os benefícios desse cumprimento da lei, que é uma vida com Deus e de salvação, a nós. Como? Graça. De graça. E é nesse sentido que a lei só tem sentido quando evidenciada pela graça de Cristo. Porque a graça de Cristo ela é superior à lei justamente por esses mesmos motivos. Porque a lei só tem sentido quando evidenciada na graça de Deus. Nós cumprimos a lei porque Cristo cumpriu em nosso lugar. E os benefícios do seu cumprimento Ele oferece a nós de graça. Ele trouxe a mensagem da salvação e ela foi, caso alguém duvide, testemunhada, provada, experimentada, comprovada. E, portanto, não há nada mais excelente do que isso. Não há nada mais excelente que isso. Mas isso é o que nos coloca em alerta também. E nesse sentido, é que não temos como escapar. Porque se a lei tão louvada antigamente, o legalismo tão louvado, já era firme na punição, como nós vimos, quanto mais se negligenciarmos a salvação, que é superior a ela. A fuga, como escaparemos nós? A fuga ela é impossível, porque a mensagem é de excelência transcendente e importância eterna. O Dwight Moody, que apesar de ser um arminiano, era um cara muito bom,
foi um evangelista norte-americano. Ele disse o seguinte sobre isso aqui: uma mensagem maior implica um juízo maior. Se a mensagem da salvação ela é maior do que a mensagem da lei, e se a lei já era altamente punitiva, se nós negligenciarmos a mensagem da salvação, como escaparemos nós? Por isso, irmãos, saibamos perceber a maravilha que é ter as palavras de Cristo como as palavras que podem guiar o nosso ser e respondermos à altura sem negligenciar tão grande salvação. Última proposição é: Deus sinalizou suas dádivas, portanto, sinalize as dádivas de Deus. Versículo 4 diz: dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Durante todo o Novo Testamento, essas expressões aqui, sinais, maravilhas, prodígios, elas são empregadas para se referir aos eventos miraculosos que Deus realizou como evidência da autoridade do Salvador. Isso está mencionado lá em Atos 2:22, que diz o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então todos esses termos de sinais e maravilhas era para comprovar a autoridade de Jesus como Salvador. Ele tem poder para realizar todos esses feitos. E durante todo o Novo Testamento isso é presente. Não obstante o autor ter explanado detalhadamente sobre a superioridade de Cristo em todo o capítulo anterior aqui de Hebreus, ele ainda nos dá mais razões para crermos na autoridade de Jesus. Não precisava, porque Jesus tem autoridade por si próprio. Mas como ele sabe que nós precisamos de evidências, nós sempre precisamos de evidências, né? Tem um filósofo ateu do século passado, que é o Bertrand Russell. E eu não sei se já foi dito isso aqui, mas ele era um ateu, né? Evidencialista ao último, assim. E ele foi perguntado para ele: mas Russell, e se quando tu morrer, chegar e Deus está lá? Ele vai falar assim, ó. Ele falou assim: eu vou me colocar de joelhos. Eu vou falar: Senhor, por que não me destes mais evidências? Nós precisamos de evidências. Não basta confiar na palavra das pessoas. Me prova. Me prova que tu é Deus. Me prova que tu é Salvador. Aí o autor de Hebreus fala: então toma. Fez sinais, prodígios, maravilhas. Testificou de Deus. Vocês viram e ouviram. Nós precisamos disso. Ele nos deu evidências visíveis, tangíveis e paradoxalmente sobrenaturais. Isso tudo acrescentado à presença do Espírito Santo, que testifica tanto subjetiva quanto objetivamente acerca da nossa salvação. Isso era claro aos cristãos sobre a presença do Espírito Santo. O próprio Atos 2 é um marco nisso, né? Agora pensem na transformação que isso provoca. Até então se vivia nas sombras. E então a luz veio. Manifestou-se de muitas formas. Muitas coisas extraordinárias aconteceram. E àqueles que creram, ainda foi dada a presença pessoal e permanente do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, que guia, rege e conforta. Então pensem que revolucionário é isso. Pensem no quão revolucionário é isso. Até então as pessoas viviam nas sombras. Agora a luz clareou as sombras e disse: vocês têm a grande mensagem de salvação, e não pouco, vocês ainda receberão o Espírito Santo, que é o próprio Deus, permanentemente dentro de vocês. Amém. Graças a Deus. Para testificar a favor dessa salvação.
Isso é revolucionário. Tudo está às claras. Deus se manifestou plenamente e Ele está dentro de nós, Graças a Deus. nos guiando, nos regendo, nos confrontando e ao mesmo tempo nos confortando. Isso foi de 0 a 100 muito rápido. A perspectiva é outra agora. Frederick Bruce, que foi um importante teólogo do século passado, dessa vez calvinista, né? Só para não sair das origens reformadas aqui. Ao comentar esse trecho, ele disse o seguinte, prestem atenção. O versículo 4 serve a 2 propósitos. Primeiro, mostrar o lugar e propósito dos milagres, isto é, estabelecer a autenticidade da mensagem do Novo Testamento. Deus acrescentou ao seu testemunho milagres, para mostrar que ele contava com a sanção divina. E segundo, para que o versículo serve? Segundo, para ressaltar a tremenda autoridade das coisas que foram ouvidas. Então, quando nós ouvimos aqui dizer dos sinais, das maravilhas, nós entendemos duas coisas. Os milagres, os sinais, as maravilhas, eles têm propósito. Qual é o propósito? Autenticar, digamos assim, a divindade daquele que nos rege. Então, só existem milagres quando existe sanção divina. É uma autenticação de que a presença de Deus está naquele lugar. Segundo, é para ressaltar a tremenda autoridade que isso tem. Certo? Então, isso traz autoridade ao próprio Senhor que opera o milagre, que no caso é o Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem ela não foi somente falada pelo Senhor Jesus, mas ela foi visivelmente aprovada por Deus e por dons do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo assim cooperam para produzir essa revelação de salvação. E desviar-se dela ou tratá-la com indiferença, que é justamente a grande acusação desses trechos, é o maior das tolices. E apesar de todos os detalhes teológicos que estão aqui entremeados, e repito, são importantíssimos, o que deve ficar claro é que a tolice, diante de tantas comprovações, de não retribuirmos ao favor e aos sinais de Deus, ela é gigantesca. Deus ele não nos deu poucos sinais. Deus não nos deu poucas justificativas para crermos. Não crer é tolice. Ele tem se mostrado a nós. E por que nós não nos mostramos a Ele em santidade e gratidão? Que nós não retribuímos tamanho favor. Indo para as aplicações, meus irmãos, tenho 2 perguntas a fazer. A primeira é: que evidência há em sua vida de que a mensagem do Evangelho de Jesus é verdadeira? Analise a sua própria vida. Que evidência há nela? Já que nós gostamos tanto das evidências, quais são as tuas evidências em retribuição ao grande favor de Deus? O N.T. Wright, ele faz essa pergunta no livro dele comentando Hebreus aqui. E apesar do clichê que isso possa parecer, né? Quais são as evidências do Evangelho de Jesus na tua vida? Apesar desse clichê, essa pergunta ela carrega um conteúdo extremamente contundente e importante. A nossa luta contra o pecado da negligência e a graça de Deus, ela é constante. Nós vivemos os nossos dias como se Deus não existisse. Confiamos no nosso próprio braço, enfrentamos os problemas diários sem entregá-los ao Pai, não consultamos o Espírito que está dentro de nós. Que vida miserável é essa? Como
como assim eu digo que creio em Jesus Cristo se no meu cotidiano eu vivo como se Ele não existisse? Porque tudo que eu faço é pelo meu próprio bel prazer, pela minha própria vontade, pela minha própria força. Até os problemas que nós temos, nós nos achamos capazes de superá-los sozinhos. Sendo que o grande diferencial do cristão é que ele tem com quem compartilhar as adversidades. Ele tem onde descarregar o fardo. Por que então que nós vivemos como se isso não fosse real? Deus, Ele se entregou por nós e ainda tratou de sinalizar de múltiplas formas sobre isso, de evidenciar isso a nós, para que nós confiássemos mais ainda nele. Isso tudo para agirmos como se de fato não houvesse confiança absoluta da nossa parte? Será que tudo que Deus fez, tudo que Ele sinalizou é em vão diante da nossa conduta que vive a partir de como se isso não fosse real ou inexistente? Não foi para isso que Cristo nos chamou. Não foi para isso que Ele morreu na cruz. Ele requer de nós e para o nosso bem que nós andemos conforme os seus preceitos. Com isso eu vou para outra pergunta. Se a pergunta acima ela foi difícil, será que você começou a naufragar para distante de Deus, não notando os seus sinais de socorro e favor? Assim como o tolo do exemplo que eu utilizei, não entendeu os meios ordinários de Deus o socorrer, por vezes nós ignoramos a mensagem real para a qual deveríamos atentar. A gente pode achar muita tolice a história esse carinha que eu contei aqui, mas, meus irmãos, ela fala exatamente sobre mim e sobre você. Nós precisamos nos arraigar em Cristo, e arraigar é um termo significa literalmente criar raízes. Não há fruto sem raízes, mas nenhuma raiz vem à existência sem cultivo. Nós precisamos cultivar a nossa vida diante de Deus e nos arraigar, portanto, nele. Temos o dever, enquanto cristãos, de cultivar um relacionamento com Deus que nos lembre todos os dias da salvação e da nossa total dependência dele. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Senhor Jesus, nós oramos a Ti gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Que no dia de hoje, Deus, o Senhor derrame mais uma vez e por misericórdia a Tua graça sobre as nossas vidas, nos relembrando, Pai, de tão grande favor. Que a mensagem da salvação ela seja, Pai, algo constante na nossa vida, a ponto de nós estarmos sempre convictos dela e vivermos a partir do que ela significa. Molda o nosso coração, molda o nosso caráter ao caráter do Santo Filho Jesus. Nos faça mais parecidos com Ele e que nós possamos entender que o seu grande sacrifício foi para que vivêssemos uma vida grandiosa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Nós louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. O Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é maravilhoso. O Senhor sempre é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, enquanto o Mateus vai cantar mais um cântico com a gente, vocês estão convidados a vir até a mesa e participar da ceia do Senhor e participar da mesa do Senhor.
declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, o teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Amém, que maravilha, que glória, né, irmãos, a gente estar aqui todos os domingos participando da Ceia do Senhor, participando dos meios de graça que o Senhor nos deixou, que é o culto, que é a ceia, que é a palavra que tanto nos edifica, a palavra que nos abençoa. E eu quero dar graças a Deus hoje, né, porque hoje nós estamos recebendo pela primeira vez, né, o Caleb aqui entre nós, né, o bebê do João e da Cat. Até estava comentando com o João, o Jean inventou uma moda aqui na capela, ganha filho e fica 40 dias sem vir ao culto, né? Eu não podia deixar de falar isso, foi o primeiro. Aí o João, que pegou a moda, ficou 50 dias. Agora vamos ver o William, né? O Natan, o Alex, o Alisson. Se bem que o Alisson já passou na prova, né? Ele ganhou o filho, não deixou de vir ao culto, né? Então, que Deus abençoe João, Cat, que Deus abençoe o Caleb, que está aqui hoje pela primeira vez no culto. Louvamos a Deus. Daqui uns dias vamos batizar e vamos ter um novo membro da igreja, que é o Caleb, né? Que Deus abençoe. Também hoje o Ivo, a Ju, os filhos estão aqui, né? Depois de um ano e pouco, né? Porque mudaram de cidade, mas não deixaram de ser membro da capela. Então recebemos todos vocês hoje com muita alegria e com muita satisfação no coração. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos pela ceia do Senhor, te bendizemos, Senhor, e te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, como o Senhor mesmo disse. Por isso nós te louvamos e recebemos, em nome de Jesus, todos os benefícios da cruz, todos os benefícios da salvação, como o Jean pregou hoje, todos os benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. O perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, a redenção e também a santificação que nos faz andar
com a vida grata pela salvação. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, comam do pão agora. Graças a Deus. Irmãos, aqui está o credo apostólico. Hoje eu não trouxe a minha cópia aqui, mas está ali. E recitem o credo em casa, meus irmãos, com a família. Recitem com os filhos pequenininhos, né? Façam eles recitarem o credo apostólico, porque é a declaração da nossa fé. Esta é a nossa fé, esta é a fé da igreja. Recitem comigo então. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Agora bebam. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. O Senhor é bom, o Senhor sempre é bom. E nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, recitem comigo, orem comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos. Senhor, agora eu quero te pedir a tua bênção para todos os nossos irmãos durante essa semana, que a tua boa mão seja sobre todos. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, abençoa os nossos bebês, inclusive aqueles que estão no ventre das mamães. Ó Deus, estende a tua mão, Senhor, sobre todos nós, grandes, pequenos, mais velhos, mais novos. Estende a tua mão, que a tua boa mão seja sobre todos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, e o teu nome seja glorificado entre nós. Estende a tua mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, sentem um minutinho só, que nós já vamos encerrar o nosso culto.